significa que uma farinha aguenta maior hidratação? Eu não sei ver isso. Essa é uma ótima pergunta, porque é o seguinte, uma farinha que aguenta mais hidratação significa que é uma farinha que aguenta mais água. Farinha não é tudo igual, pessoal. Então, você tem que entender que uma farinha de supermercado, daquelas que a gente compra ali para fazer bolo, ela é muito diferente de uma farinha especial para fazer croissant, por exemplo. Ou de uma farinha especial para fazer panetone, por exemplo, sabe? Então, a farinha que aguenta mais hidratação é uma farinha mais forte, uma farinha especial para esta função. Normalmente, uma farinha que aguenta mais hidratação tem mais proteína e tem a qualidade de proteína necessária para aguentar mais hidratação, ela tem mais força para aguentar mais hidratação também, tá? Porque não é só a quantidade de proteína que vai determinar se a farinha aguenta mais água ou não. Mas é um dos grandes, vamos dizer assim, um dos grandes sinais. Tem muita proteína, normalmente ela aguenta mais água. Mas também tem os tipos de proteína. E como que você vai saber que a sua farinha aguenta mais hidratação? Ou, né, como que você vai saber que ela aguenta mais água? Você vai saber testando. Primeiro você vai ler o rótulo, ver quanto de proteína que ela tem, você vai procurar saber sobre essa farinha que você está usando e aí você vai testar essa farinha. Você vai pegar uma pequena quantidade de farinha e você vai colocar água nessa farinha. Você vai colocar um pouco de água, na outra porçãozinha de farinha você vai colocar um pouco mais de água, aí você pega outra porçãozinha da mesma farinha, coloca um pouco mais de água ainda e você vai ver como que ela vai reagir a essas quantidades de água. A ideia é que você tenha uma massa que seja coesa nas suas mãos. Se você fizer um sopão ali, vou botar um monte de água, porque eu ouvi falar que quando põe muita água, a gente vai ter muitos alvéolos, né? Isso aí é o maior mito aí da internet sobre pão, não tem nada disso. Mas, se você colocar muita água numa farinha, você vai ter um sopão, você não vai ter pão, você vai ter um sopão. Então, você precisa testar a sua farinha. Vai com calma, coloca água aos poucos, faça pão várias vezes com a mesma farinha, altera ali um pouquinho a quantidade de água dessa farinha até você chegar numa massa que você fala, nossa, eu gostei de colocar essa quantidade de água nessa farinha aqui. Então é assim que a gente vai conseguir entender o máximo de água que a gente coloca numa farinha. Lá dentro do meu curso Love Bakes eu tenho uma aula específica disso, que eu amo de paixão, que é o teste de desempenho de farinhas. Então se você for minha aluna, se você for meu aluno, ainda não viu essa aula, entra lá no curso Love Bakes e assista a aula do teste de desempenho de farinha, pra você poder entender na prática tudo isso que eu falei aqui pra você.